Se a justiça colaborar para a injustiça, então, afinal, quem poderá nos defender? Eu disse essa frase quando eu tinha 10 anos para minha mãe, após ser vítima de uma violência. E ouvir dela que a justiça não escutava as mulheres, que era para eu largar para lá. Sempre fui uma faida que queria mudar o mundo. Na verdade, sempre fui uma faida revoltada com as injustiças do mundo. Minha mãe ergueu uma caneta, se virou para mim e disse: somente a caneta vai dar a você o poder para lutar contra tudo o que você acha que é errado e injusto no mundo. Fiz do meu luto luta e da educação um mecanismo para fazer a mudança que eu queria ver no mundo. E me tornei quem eu sou hoje, uma advogada especialista em crimes de gênero. E não, essa não é uma história de superação. Na verdade, essa é uma história de perseguição por justiça, ou melhor, de construir um futuro sem injustiça, como a que houve comigo e também com Kelly, lá no Rio Grande do Sul. O ano é 2023. A polícia, ela é chamada porque uma mulher grávida de 5 meses estava sendo agredida pelo marido. Ao ir ao local, a polícia viu que realmente era verdade o fato e levou, então, os dois até a delegacia. A mulher hesitava em denunciar, tinha medo, mas, convencida, resolveu, então, ir. Na delegacia, a história tomou um outro rumo. Quem tinha que proteger essa mulher, quem tinha que amparar essa mulher, ignorou o Código Penal, a Lei Maria da Penha, e, inclusive, o trabalho da PM. E, pasme, liberou o agressor. Este agressor voltou para casa e matou Kelly, grávida de 5 meses, com muitas facadas. Como? Quem tinha que abraçar, proteger, amparar essa vítima, vira as costas para ela. Vocês devem estar refletindo essa dúvida agora. Mas essa pergunta nos leva ao ponto-chave do nosso papo: a discrepância entre o que está na lei e o que realmente, de fato, ocorre no mundo real. Mas para que a gente entenda o presente, é preciso olhar lá atrás, o passado. No Brasil, a violência contra a mulher já foi uma política de Estado. Homens podiam violentar mulheres com amparo da lei. Um homem traído, ele podia matar uma mulher, enquanto, por um outro lado, uma mulher estuprada tinha que se casar com esse agressor para não ser excluída, para não ser banida da nossa sociedade. Pense bem, você tem que viver o resto da sua vida com o algoz que violou o seu corpo. Até 2005, o Código Repressivo Penal ainda tinha um termo chamado mulher honesta. Apenas as mulheres que cumprissem um padrão que os homens mandassem tinha o amparo da lei. Foi isso mesmo que vocês ouviram. Após quase 20 anos em que nasce a nossa Constituição, que diz que homens e mulheres são iguais, esse termo mulher honesta ainda estava lá. A forma como o Brasil foi
criado relegava às mulheres o espaço de procriar, obedecer. Elas eram uma espécie de objeto, propriedade dos pais e propriedade após dos maridos. Não podiam arrumar emprego, não podia tirar os documentos, não podiam ingressar com uma ação judicial sem o aval de um homem, então muito menos denunciar qualquer agressão. É bem verdade que a gente avançou. Como eu disse, nasceu a nossa Constituição, que trouxe como direito irremovível a igualdade entre homens e mulheres. Anos após, nasce uma lei que vocês conhecem, Maria da Penha, que virou um marco mundial para ajudar as mulheres vítimas de crimes domésticos. Mas, inclusive, essa lei, ela é um exemplo clássico do quanto a normalização da violência contra a mulher no Brasil foi e ainda é real. Uma vez que essa lei, ela não nasce do amor que o Brasil tinha às mulheres vítimas, mas ela nasce de uma pena que o Brasil recebeu por se omitir a um crime doméstico de uma mulher, a Maria da Penha, que leva o nome da lei. É bem verdade que criamos muitos crimes que protegem as mulheres. Mas então, por que os índices nunca baixam? Por que os números não param de crescer, 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 crescer? Eu mesma respondo. Porque o problema da violência contra a mulher no Brasil não é lei, não é legal. O problema é estrutural. Para vocês terem uma ideia, a lei, a Maria da Penha, ela é a número 3 mundial como exemplo de lei que protege as mulheres no mundo. Por um outro lado, o Brasil é o 5º no ranking mundial que mais mata as mulheres no mundo. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Isso tudo é fruto, é resquício da forma como o Brasil foi criado, colocando a mulher como um status apenas de um objeto e um adereço. Mas, por outro lado, dados alarmantes mostram que quase 100, vou repetir, quase 100% das vítimas de violência psicológica não denunciam. Quase 80% das vítimas de violência física também não denunciam. Quase 90% das vítimas de violência sexual ficam em silêncio. E por quê? Pela ausência de informação. Por medo do agressor. E o bingo, porque elas não acreditam na justiça. Quem não se lembra de Mariana Ferrer, que teve a sua honra violada e seu corpo exposto dentro de uma audiência sem que o juiz, o promotor, fizessem nada, mesmo a lei sendo muito clara ao explicar que o processo ele deve colocar foco no fato criminoso e não na vida íntima da vida. Quem não se lembra daquela criança de 11 anos que ficou grávida em razão de um estupro e a juíza marcou uma audiência para olhar para ela, uma criança de 11 anos, aguentar mais um pouquinho. Essa criança que já teve a infância violada, essa criança que teve a infância roubada, foi ignorada. Na última quarta, vimos agora Vanessa, jornalista Vanessa, que foi cruelmente morta horas após ser ignorada lá na DEAN, a Delegacia da Mulher. Quantas mulheres, à medida
protetivas, eu, você, nós vemos morrer todos os dias. A medida protetiva precisa proteger. Mas no mundo real ela não protege. Por quê? Um papel não é um escudo. Não ia ser mais prudente colocar nesse agressor uma tornozeleira para que a polícia agisse de uma forma preventiva? Eu não quero que esse homem, após matar essa mulher, pegue 80 anos de prisão. Eu quero que essa mulher não morra. Mas um instrumento importante para que a gente mude esse quadro é a educação. E por que educação? Porque tem muitas mulheres vítimas que nem sequer sabem que são vítimas. Vamos lá. Você está no seu emprego. O amiguinho do trabalho te dá um abraço apertado, beija a sua nuca. É sério que vocês acham que isso é normal? Ah, homem é assim. Não é não, isso é crime. Se o meu crush, o meu esposo, o meu namorado, numa roda de boteco com os amigos, fala coisas relativas ao meu corpo, a como eu faço as coisas naquele momento íntimo. Homem é assim, não. Isso é violência moral. Ele está realizando um crime contra a minha honra. Difamação. Municiar as mulheres de informação é o primeiro passo para que a gente possa, então, avançar. A educação também colabora para que agressores sejam punidos e para que a violência ela acabe. Agora, é bem verdade que a educação de uma forma isolada, essa é muito romântica aqui, né? Ela não basta. Até mesmo porque a gente viu aqui que o machismo não está só dentro da minha casa. Ele, inclusive, usa toga. Ele, inclusive, está lá na justiça. Mas para mudar esse quadro, a gente precisa, primeiro, que a justiça pare de ser um novo agressor para essa mulher. 2, que a justiça puna realmente o agressor. Porque de nada adianta criar todo dia uma lei. Não, a gente dorme, acorda, nasce uma lei. Dorme, acorda, nasce uma lei. Se lá na base, quem recebe essa mulher, quem escuta essa mulher, ignora essa lei. Então não basta que eu na minha casa, que você no seu emprego faça a sua parte, se o judiciário não olhar para o umbigo dele e ver que ele tem alimentado esse quadro de violência contra a mulher. Para que a gente mude o cenário, é preciso uma ação coletiva e estratégias de longo prazo. Famílias, escola, igreja, organizações, homens e principalmente a justiça precisam ser agentes de transformação. A gente precisa de um amanhã, um futuro, onde o direito ele não seja só um papel, uma folha morta, mas uma realidade concreta. A gente precisa de um futuro onde Kelly, a Vanessa, sejam amparadas e ouvidas. Minha missão, todos os dias, é lutar para que todas as Kellys, Faidas, Marianas, Marielles, Marias e Vanessas, todas nós, fiquemos vivas. Se o machismo trouxe a gente até aqui, é o comprometimento coletivo
que vai nos levar para um futuro onde, de fato, haja justiça, mas justiça para todas. Muito obrigada.